Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de novo na nossa praia, mas já vamos começar um novo vídeo. Vamos à nossa biblioteca? Andando pronto. Aqui estamos de volta à nossa biblioteca. Hoje vamos falar sobre o evolucionismo. Primeiramente, vamos caracterizar alguns conceitos que costumam ser confundidos. Levantando nosso quadro negro, pronto, chamando nosso assistente virtual Mãozinha. Seja bem-vindo, obrigado. Fixismo significa o conceito de que os seres vivos não mudam. Ou sendo mais específico, as espécies não se transformam em outras espécies. O fixismo predominou ao longo da história, desde os gregos até o século XVIII. Afinal, o fixismo é condizente com o nosso senso comum. De um casal de gatos, não nasce senão gatos. Pela nossa experiência pessoal, não vemos nascer um animal diferente a ponto de pertencer a outra espécie. Mas fixismo não é criacionismo. O criacionismo é a crença na criação dos seres vivos a partir da intervenção divina ou de um ser superior aos seres criados, criador e criatura. O criacionismo predominou a partir do cristianismo, sendo também fixista. Mas o criacionismo não é obrigatoriamente fixista. Não vamos confundir as coisas. Já o evolucionismo considera que é possível uma espécie se transformar em outra espécie. Os primeiros conceitos evolucionários só surgiram no final do século XVIII, com trabalhos como o do avô paterno de Darwin, de Charles Darwin, o médico britânico, Erasmus Darwin também. Charles Darwin foi, de certa maneira, influenciado pelo avô, mas se decepcionou porque não havia no trabalho do avô nenhuma proposta de um mecanismo explicativo para as transformações que seriam capazes de gerar espécies novas. Mas o primeiro a fazer um trabalho convincente e aceito foi Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, Chevalier de Lamarck. Em primeiro lugar, vamos caracterizar o evolucionismo de Lamarck, algo que considero deficiente nos textos de biologia do ensino médio. Ele baseava-se em princípios, leis, desenvolvidos por ele. As leis de Lamarck foram elaboradas pelo próprio Lamarck a partir de sua experiência em história natural. Vocês já podem notar que há deficiências epistemológicas quando um pensador elabora leis da natureza dessa forma. Sua teoria também era espontaneísta. Considerava que os organismos mais simples surgiam por geração espontânea. Essa característica ficará mais clara para vocês adiante. O motivo de Lamarck ordenar sua teoria em leis, na realidade, foi fruto de sua epistemologia organicista. Como já explicado em um vídeo anterior, o organicismo vê a natureza como um todo ordenado em harmonia a partir das leis. Uma consequência das leis de Lamarck é que levaria ao progresso dos organismos. Então, sua teoria seria progressista, havendo aumento progressivo da complexidade. Lamarck elaborou 4 leis para fundamentar sua teoria, sendo que as 2 primeiras são as mais conhecidas. Primeira, uso e desuso de órgãos. Os órgãos ou se desenvolvem ou se atrofiam, dependendo do uso deles. Segunda, herança dos caracteres adquiridos. Os indivíduos seriam capazes de deixar para a sua prole as mudanças ocorridas ao longo da vida, desde que fossem mudanças geradas pelo uso e desuso conforme as necessidades de mudança para a sobrevivência da espécie. Terceira necessidade, mudança de uma espécie, sempre devido a necessidades de sobrevivência. Então não haveria mudanças fortuitas
ou herança de caracteres gerados por acidente, como mutilações. Quarta, progresso, aumento progressivo da complexidade das espécies. Aperfeiçoamento constante. Com o passar das gerações, as espécies posteriores iriam se aperfeiçoando e ficando cada vez mais complexas. Nesta figura, sintetiza bem a ação das 4 leis de Lamarck. No começo da vida da Terra, teríamos apenas os seres vivos mais simples, os unicelulares, surgidos por geração espontânea. A partir do uso e desuso, de acordo com as necessidades da espécie, e porque os caracteres adquiridos são hereditários, ocorre o constante progresso com o passar das gerações. Mas os seres mais simples continuariam a surgir por geração espontânea. O progresso e o aperfeiçoamento das espécies seriam uma questão de tempo. Os seres vivos mais complexos seriam aqueles que tiveram mais gerações para esse progresso. A própria espécie humana, como a que tem o órgão mais complexo de todos, o cérebro, seria o resultado de uma longa cadeia evolutiva, que começou com um organismo unicelular. Mas outros símios seriam de uma cadeia evolutiva longa, mas um pouco mais recente. E seria uma questão de tempo para a cadeia evolutiva deles gerarem uma espécie com um cérebro equivalente. Uma coisa que pouco se fala a respeito de Lamarck é que ele era ateísta e que considerava a inteligência como um fenômeno fisiológico e produto da evolução. Vamos mudar de cenário, agora recolher o nosso quadro negro. Mãozinha vai nos acompanhar, daqui a pouco ele volta. Vamos até Londres. Pronto, aqui estamos na frente do Museu de História Natural de Londres. Vamos entrar? Pronto, mais um pouco. Chegamos. Pronto, chegamos no interior do Museu de História Natural de Londres. Subindo o nosso quadro negro de volta. Chamando de volta o nosso assistente virtual. Vamos falar em um dos naturalistas mais influentes e famosos da história, Charles Robert Darwin. De jovem desajustado que tinha fracassado no curso de medicina, ele de fato não tinha vocação para a medicina, e que cursou teologia para agradar o pai médico, Robert Darwin, médico investidor, rico e aristocrático. Ao grande naturalista que se tornou, foi preciso um acontecimento que mudaria sua história de vida. A viagem de expedição do navio da Marinha Britânica, o HMS Beagle. Foram 5 anos de expedição. Ela durou mais tempo do que esperavam. O HMS Beagle tinha missões militares, como fazer medições precisas das longitudes, úteis para as cartas náuticas, e de estabelecer contato com países recém-libertos, como o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Chile. Essa excursão dá a volta ao mundo pelo hemisfério sul, percorrendo a América do Sul, a Oceania, o Sudeste Asiático e o Sul da África, voltando para a América do Sul antes do retorno ao Reino Unido. Como podemos ver nessa animação, temos a rota da viagem de 5 anos do Beagle. Darwin se torna uma celebridade antes mesmo de retornar ao Reino Unido por conta do trabalho feito pelo seu professor de Cambridge, o botânico John Stevens Henslow. Durante a viagem, Darwin enviou cartas e suas coletas para Henslow, entre as quais muitos fósseis, animais, plantas, minerais, havendo muitas espécies inéditas para o velho mundo. Costumo dizer que a experiência de Darwin nessa viagem de 5 anos
deu a ele todo o amadurecimento necessário a um naturalista. Ele começou com 22 anos e terminou com 27. É como se fosse um doutorado hoje em dia. Além do mais, ele entrou em contato com muitos povos pelo mundo, com diferentes culturas, e ao invés de se sentir superior por ser um inglês instruído, homem, branco, não. O contato com outros povos reforçou nele o horror que sentia pela escravidão, pela exploração e pelo racismo. Algo que também não é muito enfatizado. Darwin era abolicionista e antirracista. Darwin estava convencido de que todos éramos irmãos por termos um ancestral em comum. Falando em ancestralidade em comum, este é um dos pontos básicos de sua teoria da evolução. Por volta dos 30 anos, Darwin já tinha convicção de que os seres vivos se transformam e que o processo que leva a essa transformação era a seleção natural. Os indivíduos variam, todos nós percebemos que não existe ninguém igual ao outro, mesmo entre gêmeos univitelinos. Para Darwin haveria um espectro contínuo de variações, que quanto mais distante do ancestral em comum, maior acúmulo de diferenças entre dois indivíduos. Essas variações poderiam dar vantagem a uns e desvantagem a outros, em termos de sobrevivência. Quando ocorreriam mudanças ambientais, climáticas, por exemplo, os indivíduos que tivessem as variações adequadas à sobrevivência no novo ambiente sobrevivem e deixam seu legado à prole. Aqueles que não perecem, não deixando essas variações para as gerações futuras. Essa é basicamente a seleção natural. A teoria da evolução pela seleção natural não é progressista. Vocês podem perceber que o progresso não leva, esse processo não leva necessariamente a qualquer forma de aperfeiçoamento, apenas a sobrevivência em um determinado ambiente. Ela também não é organicista. A seleção natural é um processo sistêmico que ocorre a partir de mecanismos de regulação. Nós vamos ainda voltar a falar sobre a seleção natural em vídeos posteriores. Falaremos das dificuldades científicas de Darwin na época dele, e uma delas foi a falta de uma teoria da hereditariedade adequada. A genética mendeliana foi fundamental para a consolidação do darwinismo, mas ela só se desenvolveu no século XX. Recolhendo nosso quadro negro, até logo, mãozinha. Daqui a pouco ele aparece. Até a próxima aula. Estamos de volta à nossa biblioteca. Temos uma pausa para o resumo dos principais pontos de hoje. Estamos nos aproximando do fim de nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Estamos aqui numa biblioteca para lembrar uma coisa. Leiam muito, leiam sempre. Aqui nosso aplicativo auxiliares. Vamos. Temos uma longa estrada pela frente. Até logo, pessoal. Até a próxima.